irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer aos irmãos e irmãs que eu havia me proposto a estar postando uma mensagem todas as manhãs de segunda-feira. Porém, por uma questão técnica de edição, eu estarei postando essa mensagem nas manhãs de terça-feira, para que haja tempo hábil para a edição. Amém? Antes de nós iniciarmos esta palavra hoje, eu gostaria de agradecer a Deus pelo culto maravilhoso que nós tivemos neste último domingo. Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs que estiveram, no culto. Tivemos aí uma palavra abençoada através do nosso presbítero, pastor Edson. E tivemos também um momento maravilhoso com o batismo da pequena Sofia. Gostaria de relembrar um pouquinho, trazer aí alguns dos momentos que nós vivemos com a igreja neste domingo. Amém? Vamos ver. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Estejam em comunhão. Como é bom louvar a Deus, como é bom engrandecer ao seu santo nome. Amém? Vamos então ouvir uma mensagem que foi separada para vocês com muito carinho e eu espero que possa abençoar a vida de cada um e de cada uma em o nome de Jesus. E no final, voltaremos aqui para estar orando em intenção aos nossos irmãos e irmãs que têm nos procurado pedindo oração por suas vidas. Amém? Até já. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje mais uma palavra de fé. Já falamos aqui de grandes homens e mulheres que pela fé alcançaram do Senhor grandes coisas. Já falei aqui de personagens como o apóstolo Pedro, falamos da mulher do fluxo de sangue, falamos do centurião romano, falamos de Madalena, falamos de Ana, as pessoas cuja fé fez com que alcançasse a grandeza de Deus para suas vidas. E hoje eu quero falar do apóstolo Paulo, ele que pela fé também alcançou grande coisa do Senhor. E hoje eu quero, juntamente com o apóstolo Paulo, falar da maior grandeza que nós podemos alcançar, assim como foi com os outros, diante da nossa fé, diante daquilo que nós podemos fazer por meio da pequena porção de fé a qual nos foi atribuída a partir do momento em que nós aprendemos, por meio do Espírito Santo, a adorar a Deus. Amém? Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, na epístola de Paulo
Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o verso de número 7. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Graças a Deus por sua palavra. Algumas pessoas acreditam que esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, muito provavelmente possam estar ligados à escatologia bíblica. A escatologia, ao contrário do que muitos dizem por aí, e que muitos pensam, não é simplesmente o estudo das coisas que virão a acontecer no futuro. A escatologia está muito mais ligada às nossas atitudes neste presente em que nós vivemos, e que podem sim fazer toda a diferença no nosso futuro. A escatologia que nós pregamos por meio, muitas vezes, de livros apocalípticos, não fogem desta realidade. Se nós formos ler a palavra de Deus com muita atenção, nós vamos ver que tudo aquilo que se refere a futuro está ligado a uma atitude que nós possamos tomar no nosso presente. Sendo assim, ainda que nós estejamos vivendo tempos narrados pela Bíblia, ainda não é o fim. Pelo contrário, pode ser apenas o começo das muitas dores e das muitas aflições que ainda hão de vir. E o que vai fazer com que nós venhamos a suportar as grandes tribulações, as grandes lutas que virão, é justamente a forma como nós tratamos essas adversidades no presente em que nós vivemos. Hoje mais cedo, inclusive, eu conversava com a irmã, que tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos dias parece até um pesadelo. A impressão que dá é que nós dormimos e estava tudo correndo de forma correta, e de repente nós acordamos e o mundo estava de pernas para o ar, e em meio ainda que sonolentos, nós tivemos que nos levantar e começar a viver uma outra vida totalmente diferente daquela vida que nós vivíamos no momento em que nós fomos nos deitar.
É exatamente isso que a Bíblia nos diz no livro de Mateus, lá no capítulo 25, verso de número 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Por isso, meu irmão e minha irmã, é tão importante que nós vivemos a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Se tem uma pessoa que pela fé aprendeu a viver um dia após o outro dia, dessa mesma maneira, como se fosse sendo o seu último dia, e que pode nos dar um exemplo nesta noite, é o apóstolo Paulo. Paulo nos ensina exatamente isso, que a fé em Jesus Cristo faz com que pelas promessas da vida eterna, nós sejamos capazes de suportar todas essas atribulações e nos mantermos firmes até mesmo diante da morte. Aliás, quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, ele já está convicto da sua vocação para o martírio. E ele tenta, por meio dessas palavras, passar para Timóteo e aqueles que estão com ele, esta mesma esperança. Meu irmão e minha irmã, hoje, juntamente com essa mensagem de fé que nós temos passado todas as quintas-feiras aqui, eu quero também te passar junto com ela uma mensagem de esperança, porque fé está ligada justamente à esperança. E para isso eu gostaria de usar essas palavras de Paulo. Mas Paulo, segundo diz Pedro, tem uma particularidade que nós podemos encontrar lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 16, onde Pedro diz o seguinte: ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre estes assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição. Então Pedro fala que Paulo, ele escreve em suas epístolas de forma difícil, e muitas vezes as pessoas pegam as palavras de Paulo e distorcem, assim como fazem também com muitos outros conteúdos da palavra de Deus, e quando o fazem, alcançam por meio deste ato a sua destruição. E para que isso não venha a acontecer no nosso meio, eu gostaria de trazer um pouco de clareza aos irmãos por meio do texto que nós lemos. Primeiramente, no verso de número 1, no primeiro momento, verso 1a, Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Paulo aqui está dizendo que, independente dos dias maus, independente dos dias obscuros que eles têm vivido, ele tem invocado, ele começa aqui dizendo: conjuro-te. Conjuro-te, ele está dizendo, ele tem invocado, ele tem clamado, diante de quem? Diante de Deus. Independente das dificuldades, independente das lutas, eu tenho invocado ao nome do Senhor Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, que diante dos dias maus, os seus discípulos, eles não deixem de pregar a palavra, não deixem de evangelizar. Meu irmão e minha irmã, esses tempos que nós estamos vivendo, é um tempo muito propício para uma desculpa.
é justamente o que nós estávamos precisando, é justamente o pretexto que nós estávamos precisando para deixar de fazer para Deus aquilo que nós já vínhamos fazendo a muito custo. O fato de eu ter que ficar na minha casa, o fato de eu ter que me relacionar com menos pessoas, não significa que eu tenho que deixar de pregar a palavra de Deus. Paulo também vivia um tempo de perseguição, um tempo onde ele não podia ser visto por muitas pessoas, um tempo onde eles precisavam ficar muitas vezes escondidos nas casas para não serem mortos, para não serem agredidos, mas isso não impediu que esses homens e mulheres de Deus pregassem a palavra de Deus. O fato de você estar em sua casa, o fato de você ter que se isolar de alguma forma das pessoas, não significa que você não vá continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Os cultos estão acontecendo. Se você foi chamado para adorar, adore ao Senhor. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para louvar a Deus, louve. Se você foi chamado para evangelizar, para cuidar de pessoas, continue fazendo, porque nada vai te impedir de fazer isso, meu irmão e minha irmã. Você não tem motivo para deixar de fazer aquilo que Deus te chamou. A palavra de Deus continua sendo pregada. Os filhos e filhas de Deus continuam necessitando da palavra. Não é porque eu não estou indo na igreja que eu não necessito de ir lá dar a minha oferta, que eu não vou lá dar o meu dízimo. Porque a igreja do Senhor, ela é móvel. A igreja do Senhor, ela não está fixa em um lugar. A igreja do Senhor, ela se movimenta e ela vai aonde você estiver. Por isso, neste momento, meu irmão, se você está usando de pretexto para deixar de fazer as coisas de Deus, por conta da doença, por conta do isolamento, por conta disso ou daquilo, eu só tenho uma palavra para dizer: misericórdia. Eu, como ser humano que sou, só tenho a dizer misericórdia. Mas Paulo, ele é muito mais sábio que eu, e ele sabe também que a sua comunidade, a comunidade em que ele cuidava, não era muito diferente de nós, porque para nós é muito fácil desistir. Ele sabe que para o nosso entendimento, se fosse por nós, nós deixaríamos de fazer. Ele sabe que se fosse para a comunidade que ele pregava, a primeira dificuldade, essas pessoas também viriam deixar de fazer aquilo que foram chamados para fazer. Por isso Paulo, ele poderia simplesmente conversar com a comunidade, mas não, Paulo diz que ele ora a Deus, que ele ora a Jesus Cristo, para que por meio do seu Espírito, ele possa conduzir a esses irmãos a terem uma vida de piedade. E seguindo as orientações de Paulo, meu irmão e minha irmã, eu quero orar pela sua vida, eu quero rogar a Deus, para que por meio do teu Espírito Santo, Ele possa te conduzir a continuar fazendo a vontade de Deus, para que Ele possa te conduzir a continuar uma vida de piedade, uma vida de santidade, que nada do que está acontecendo nos dias de hoje venha servir de empecilho para que você continue evangelizando, para que você continue falando do amor de Deus para as pessoas. Pelo contrário, se você não fazia isso, esta é a grande oportunidade. Esta é a grande oportunidade que Deus está nos dando. Eu oro pela sua vida, eu peço a Deus, eu rogo pela tua vida, rogo também pela minha vida, para que todos os dias eu tenha força para me levantar e buscar a palavra de Deus. Se você foi chamado, meu irmão e minha irmã, você cumpra o chamado de Deus na sua vida, porque eu tenho certeza que Ele jamais vai ficar devendo nada a você. Na parte B, ele orienta a forma pela qual nós iremos fazer isso, e ele diz: com longanimidade e doutrina. Uma pessoa longânima é aquela que enfrenta essas grandes adversidades da vida com bom ânimo.
e utiliza este dom que tem para auxiliar aquele que por sua vez já está desanimado. Por isso, diante dessa crise que nós estamos vivendo, procure saber no seu prédio, na sua vizinhança, quais são as pessoas que por conta das dificuldades já estão se desanimando, pessoas que já estão com depressão, pessoas que já estão deprimidas dentro dos seus lares. Procure saber quem são essas pessoas e seja luz na vida dessas pessoas, amém? Faça diferença na vida dessas pessoas, porque Deus te chamou para fazer diferença na vida das pessoas. Agora é muito fácil a gente querer fazer a diferença na vida das pessoas quando tudo está correndo bem. Ei, não dá para ser luz na luz. Para que a luz se sobressaia, ela precisa se sobressair no meio das trevas. Então essa, meu irmão, minha irmã, é a grande oportunidade que nós estamos tendo de fazer a diferença como homens e mulheres de Deus na vida daqueles que estão desanimados. Seja uma pessoa longânima na vida de outro que já está desanimado. E ele diz que nós devemos fazer isso com doutrina. A doutrina se refere ao conjunto de ensinamentos que devem ser passados para essas pessoas, para que quando esse vendaval venha passar, elas não voltem a praticar as mesmas coisas que faziam. Isso é muito importante, mas nunca vai ser mais importante do que você pregar para essas pessoas a doutrina. Pregar a doutrina aqui não é julgar a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela fala. Pregar a doutrina aqui é os ensinamentos que Jesus nos ensinou. É pegar todos os preceitos, todos os princípios de Deus e poder passar para essas pessoas de uma forma amorosa. Eu tenho visto, essa semana eu vi uma reportagem, se eu não me engano, no estado do Pernambuco, pessoas no meio da rua, ajoelhadas, orando, buscando a face de Deus. E aí eu pensava, meu Senhor, quantas dessas pessoas estarão na tua igreja depois que tudo isso passar? Quantas dessas pessoas lembrarão de orar, agradecendo ao Senhor depois que tudo isso passar? Porque no momento da tribulação, no momento da tristeza, da dor, é muito fácil buscar a Deus. Mas o que vai fazer a diferença na vida daqueles que ainda não sabem, é a pregação com doutrina, é ensinar os princípios de Deus. É isso que a palavra diz. Quando você é criança, ensina a criança os caminhos que ela deve andar, porque quando crescer ela não se desviará dele, porque ela foi doutrinada, ela foi ensinada. Então, se nós vamos pregar a palavra, se nós vamos evangelizar pessoas, isso é preciso fazer com doutrina. É preciso fazer. Essa doutrina deve ser sã. E eu tenho certeza de que uma doutrina sã, ela não pode partir de mim. Eu tenho certeza que uma doutrina sã, ela não pode partir de você, não, meu irmão. A doutrina sã, ela não parte de homens. A doutrina sã, ela não parte de mulheres. O único que pode sarar esta nação, porque ele já é sarado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso essa doutrina a ser pregada a toda a humanidade é a doutrina que parte de Jesus Cristo. É dele quem parte toda a sã doutrina, e é sobre ele que nós devemos ensinar. E por quê? Paulo também nos explica no verso de número 3.
porque virá um tempo em que não haverá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Paulo está dizendo, meu irmão, que nós devemos pregar para o máximo de pessoas, e no menor número possível de tempo, menor tempo possível, porque vai chegar um tempo em que essas pessoas, já desanimadas, não suportarão mais os ensinamentos de Deus. Tudo aquilo que nós falarmos de Deus para as pessoas, para elas não será mais suportável, porque viver a doutrina de Deus é algo muito difícil. É muito difícil viver em santidade, é muito difícil viver uma vida de integridade, e muitas vezes viver uma vida medíocre, no sentido de não conseguir avançar em algumas coisas, por conta de guardar o testemunho em Deus. E diz a palavra que por esta razão, eles terão comichão nos ouvidos, ou seja, eles, além de não querer mais ouvir, eles terão comichão. Comichão é uma coceira. Quando nós falamos a palavra comichão, nós queremos dizer, quando a mão está coçando, né? Quando eu falo assim, a minha mão está coçando por dinheiro. O comichão quer dizer um desejo muito grande. E aqui ele está dizendo que as pessoas terão um comichão muito grande, um desejo muito grande de ouvir somente as coisas que lhes convêm. Por isso eles formarão mestres, doutores, pessoas que vão pregar somente aquilo que lhes agrada. É isso que Paulo está dizendo. E com isso, eles irão abandonar a verdade e passar a viver uma vida fictícia, fantasiosa, que é o que nós estamos vivendo hoje. Cada um quer viver da sua maneira, cada um tem as suas próprias convicções. Eu quero ser machista, eu quero ser feminista, eu quero ser heterossexual, eu quero ser homossexual, eu quero ser branco, eu quero ser negro. Cada um quer viver conforme as suas próprias vontades, e esquecem de procurar qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Isso tudo já está acontecendo no mundo, mas Paulo dá um conselho no verso de número 5, e eu também quero dar para você nesta noite este mesmo conselho. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Em outras palavras, Paulo está dizendo: faça diferente, faça a diferença durante o tempo da tribulação. Seja paciente, seja longânimo, seja esperança a quem já não tem esperança. Faça a obra de um evangelista, ou seja, o evangelista não é somente aquele que vai para as casas, que vai para as famílias para pregar o evangelho. Sim, isso é evangelizar, mas o evangelista é aquele que é capaz de fazer uma leitura da situação daquela pessoa que está recebendo aquela palavra, para que ela possa, com essa leitura, criar meios para que aquela pessoa seja abençoada pela palavra que lhe foi pregada. Um exemplo: eu vou em uma casa, como nós tivemos no mês passado, mês retrasado, fomos fazer um culto na casa de uma irmã, no meio do mato, e quando lá chegamos,
uma casa muito humilde, e não tinha chão, a casa não tinha contrapiso, a casa estava somente no barro. E logicamente, como evangelistas, nós fomos ali, fizemos o culto, louvamos a Deus, pregamos a palavra. Mas a leitura que nós fizemos da situação daquela mulher, fez com que nós pensássemos que para que ela vivesse verdadeiramente aquilo que nós estávamos pregando, nós precisávamos juntar um grupo de pessoas para reunir, para agregar, arrecadar uma verba para poder colocar um piso naquela casa. O evangelista, quando ele vai com a palavra, ele precisa fazer esta leitura, para que a palavra de Deus realmente possa fazer sentido para aquela pessoa, e para que ele possa ser luz, para que ele possa levar para aquela pessoa esperança. Por isso Paulo está dizendo: faça o trabalho do evangelista, vá, pregue a palavra de Deus, mas muito mais que pregar a palavra de Deus, faça com que essa palavra seja fixada no coração dessas pessoas, por meio das obras, por meio das atitudes, seja luz na vida dessas pessoas. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a situação que você se encontra hoje, mas se você está em trevas, nós estamos aqui pedindo a Deus que nos capacite a ser luz na sua vida. Mas se você não está nas trevas, procure quem está e procure ser luz na vida dessas pessoas. Mas pastor, até quando eu devo me manter firme diante dessa luta, diante dessas tribulações, diante de tanta coisa ruim? E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, até que chegue o fim. E que neste fim você consiga enxergar no final uma coroa à sua espera. Que você possa ter a certeza da sua salvação. E quando você puder olhar para trás e poder na sua velhice enxergar tantas coisas que se passaram, tudo aquilo que pela fé de que você alcançaria essa coroa de vida eterna, essa fé fez com que Deus te fizesse suportar todas essas coisas. Porque no momento em que você pensava que você ia fraquejar, no momento em que você achava que você ia padecer, você olhava para frente e dizia: vai valer a pena, porque lá na frente tem uma coroa me aguardando, existe a salvação, existe a vida eterna me esperando. Isso você vivia naquele presente escatológico, pensando num futuro, mas as suas atitudes eram no presente. E agora você está no futuro e você pode olhar para trás, ver todas as coisas que Deus cumpriu na sua vida, porque você perseverou, porque você não desistiu. E na medida em que você tiver essa certeza, você pode dizer, como Paulo: eu combati um bom combate, encerro aqui a minha carreira, mas acima de tudo, eu guardei a minha fé. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te incentivar: não desista, não deixe de fazer as coisas de Deus, por conta das atribulações, por conta das adversidades. Olhe para a frente, olhe para o alvo, procure ser luz no meio das trevas, e no final, eu quero encontrar você feliz da vida, independente de tudo que se passou, porque você alcançou a plenitude da graça,
a salvação em Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Quero orar agora em nome de Jesus, à luz desta palavra, por aqueles que talvez neste momento, por alguma razão, já têm perdido as esperanças. Eu quero que você nesta hora lembre dos irmãos e irmãs que você depositou nessa urna. Eu quero que você lembre dos irmãos e irmãs que você tem colocado aí nas suas orações, pessoas que têm pedido orações, que têm te ligado, que têm mandado mensagem no WhatsApp, e têm falado: irmão, irmã, ora por mim, ora pelo meu esposo, olha pela minha família, porque aqui as coisas estão difíceis. Eu quero que você lembre dessa pessoa agora, e juntos nós iremos orar, para que nós coloquemos desde já em prática tudo isso que nós aprendemos com Paulo. Primeiramente, orar para que as pessoas tenham bom ânimo, para que com bom ânimo elas possam pregar o Evangelho em nome de Jesus. Você que está aí em casa, estenda suas mãos, se não para essas pessoas que estão aqui representadas por meio desses papéis, mas estenda a sua mão aí para o seu vizinho, para os seus familiares, para as pessoas que estão longe, para as pessoas que estão próximas, e vamos abençoar essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem representado no nosso meio, porque nós cremos num Deus que é todo poderoso, nós cremos num Deus que fez toda a diferença e que nos ensinou por meio da graça a fazermos diferença na face da terra. Por isso eu quero colocar, ó Pai querido, cada nome, cada irmão, cada irmã que foi depositada nessa urna como uma semente de fé, porque as pessoas que aqui depositaram têm fé de que o Teu Espírito Santo já está agindo na vida de cada uma dessas pessoas. Por isso, Pai, eu quero abençoar de forma que o Teu Espírito possa alcançar. Nós sabemos que aqui tem pessoas debilitadas, pessoas que estão necessitando de uma cura, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, pessoas acamadas, pessoas necessitadas de amor, pessoas necessitadas de perdão. Ó Pai amado, em nome de Jesus eu lhe peço, guarda cada uma, e visita, faz visitação hoje com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa visitar a cada família representada, que o Senhor possa visitar a cada doente, a cada sadio, mas que acima de tudo o Senhor possa dar a eles longanimidade, que o Senhor possa dar a eles esperança, para que eles possam ter forças para caminhar a vida eterna, em direção à vida eterna, e que lá na frente eles possam agradecer e dizer que acima, independente das adversidades, independente das lutas, valeu a pena guardar a fé, valeu a pena adorar ao Senhor. Amém? Graças a Deus. O que fez a diferença na vida de Paulo foi guardar a fé, porque somente por meio da fé, a fé que é depositada naquilo que nós só vemos ainda pela fé, porque aos olhos humanos não é possível enxergar. Paulo diz que nesses tempos em que os comichões tapariam os ouvidos,
as pessoas viveriam conforme as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscência está ligada ao desejo carnal, ao desejo da carne. E ele diz que isso seria inevitável, que as pessoas iriam viver essas coisas, mas que aquele que antes disso tivesse ouvido a palavra de Deus, esse teria bom ânimo e seguiria em frente. Por isso, meu irmão e minha irmã, independente de tudo que acontece na nossa vida, você já foi agraciado, agraciada pela palavra da verdade. Por isso, não permita que essa verdade seja distorcida no seu coração, para que você venha viver uma vida fantasiosa, uma vida fictícia, uma vida de mentira, uma vida que muitas vezes, aos olhos humanos, parece doce, mas quando chegamos a colocar a cabeça no nosso travesseiro, sentimos o amargo da dor e da solidão. Esta é a minha oração hoje, para que você faça a diferença, não pela sua própria, pelo seu próprio entendimento, mas porque você já recebeu a doutrina de Deus. Amém? Muito obrigado. Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te acompanhar aonde quer que você esteja durante toda esta caminhada em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer a tua mão, a tua glória, a tua graça e te dê a paz. Ele é a nossa paz. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado. Amém. Eu espero que esta palavra possa ter aquecido o seu coração e que juntos e juntas nós possamos construir uma igreja de Jesus Cristo na terra com muito mais amor, muito mais esperança. Amém? Estou aguardando, como foi dito, está sendo dito nas nossas manhãs, que os irmãos podem estar trazendo para nós dúvidas, né? Pedidos de esclarecimentos, algo que não esteja claro na nossa mente acerca da palavra do Senhor. Traga para cá, vamos aprender juntos, em nome de Jesus. Também envie para cá os seus pedidos de oração e nós estaremos aqui todas as terças-feiras orando, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família por meio da oração. Amém? Queremos também passar alguns avisos, né? Falamos aí no culto domingo do nosso evento para a arrecadação de verbas para a reforma das salas de escola dominical. Então, no primeiro final de semana de setembro, nós estaremos aí promovendo um frango xadrez. Nosso irmão Marcos Barros, juntamente com a sua equipe, estará preparando para nós aí um frango xadrez, né? E os irmãos podem colaborar tanto doando os ingredientes, como também comprando uma marmita, aí será distribuído aos talões, né? Para também nos ajudar nesse processo de reforma, para que nós tenhamos aqui umas salas de excelência, para que possamos estudar a palavra de Deus. No final desse mês também teremos uma santa vigília e eu espero a presença de todos os irmãos e irmãs. Ainda não temos a data, mas muito provavelmente no próximo domingo nós estaremos anunciando no culto a data e horário da nossa vigília. Assim como também pretendo me reunir
com os jovens que estão se achegando à nossa igreja, num acampa dentro. E eu espero a colaboração de todos e todas para abençoar a vida desses jovens e juvenis que estão aos poucos fazendo parte aí, se achegando no meio da nossa igreja. Nós precisamos ter um olhar para esse público. Assim como também iniciamos no último domingo a nossa sala de catecúmenos, onde um grupo de irmãos está aprendendo acerca da fé metodista para então ser incorporados no nosso meio. Lembrando que a sala de catecúmenos é um convite para toda a igreja que pretende aí também renovar os seus votos de fé e conhecer um pouco mais da fé metodista. Amém? Graças a Deus. Eu quero continuar orando pela vida da nossa irmã Regina, a qual eu encontrei ontem, disse que já fez os exames e que aguarda os resultados, e nós cremos que em nome de Jesus os exames serão, esperemos que não haja nenhuma surpresa desagradável nesses exames, assim nós cremos, né? Quero agradecer também em nome da nossa irmã Gersina, que hoje pela manhã me dizia que já tirou a sonda e que muito provavelmente não precise fazer nenhuma sessão de radiologia. Os médicos aguardam exames, mas acreditam que a cirurgia que ela fez já tenha tirado todo o tumor, né? Oramos também pela vida do nosso irmão Edson Salvador, sua esposa Maria Elísia, que também pede orações, né? A nossa irmã Débora, filha da nossa irmã Marli, que está também frequentando a nossa igreja, né? Pede oração para o filho, um bebê que encontra-se aí na fase da dentição e precisando aí, tá chatinho, com febre, né? E a gente sabe que é uma fase realmente que nos deixa apreensivos, né? Por conta do amor que temos aí pelos nossos pequenos. Quero orar também pelo casal, né? Pela Tati, pelo Led, pela filha Helena, que estiveram adoentados no final de semana. Pedir a Deus que esteja com eles e restaurando e restituindo a saúde. Oramos, né? Por todos os casais da nossa igreja de forma especial, e também por todos os projetos que nós temos apresentado, pelo concílio que teremos no início do mês de agosto e tudo aquilo que o Senhor tem nos presenteado. Amém? Oremos. E os irmãos e irmãs que têm alguma causa também, ainda que não tenham enviado para nós, podem neste momento colocar as suas vidas em oração, assim como as pessoas que julgar necessário que estejam necessitadas e necessitadas de um visitar do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos nesta manhã de terça-feira abençoar, Senhor, a vida dos nossos irmãos e irmãs por meio das orações. Oramos para Deus, em nome de Jesus Cristo, certos de que Ele tem nos ouvido e o tempo todo tem agido ao nosso favor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento visitar a cada irmão, a cada irmã que encontra-se necessitado, seja por meio, ó Pai querido, das suas enfermidades, seja por meio, ó Pai querido, das suas questões psicológicas, intelectuais, ó, pessoas que estão aí, ó Pai querido, necessitadas de uma porta de emprego, pessoas, ó Pai querido, que estão necessitadas de uma direção, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo,
Santo, nesta manhã, venha alcançar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, pela dona Regina, que espera, aguardando aí resultados de exames. Colocamos também a vida do nosso irmão André, Senhor, que estará também indo fazer exames esta semana ou na próxima, que não me recordo. E toda a sua família, irmã Janete, também o Andrezinho, guarda essa família para a glória do teu santo nome, restaura, restabelece a saúde do teu filho, do teu servo, para a glória de Deus. Oramos pela vida do nosso irmão, Senhor, Edson Salvador, também o seu Edson, cunhado do nosso pastor, que reclama, Senhor, de fortes dores na coluna, que também já tem testemunhado os milagres que o Senhor fez ali, ó Pai, na enfermidade do joelho, mas que ainda encontra-se com muitas dores nas costas. Pedimos que o Senhor alcance para a glória do teu santo nome. Nossa irmã Zélia, Senhor, que o Senhor venha guardar ela todo o tempo, a sua saúde. Ó Pai querido, ela com o amor que tem pelo seu ministério, que o Senhor dê a ela saúde, Pai, para que ela possa continuar te adorando, te louvando e te engrandecendo para a glória do teu santo nome, assim como também o nosso pastor Edson, que o Senhor tenha dado saúde e vida longa para a nossa igreja. Oramos, Senhor, por todos os casais, ó Pai, desta igreja, que o Senhor venha guardar os seus casamentos, guardar, ó Pai, as suas relações, as suas casas, não permitindo em momento nenhum que o inimigo, Senhor, venha agir com separação, venha agir com brigas, com discussões, mas que o Senhor esteja por meio do teu Espírito Santo, blindando, Senhor, essas famílias para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oramos pela vida da nossa irmã Gersina, pela vida da Andréia, a Bruna que encontra-se grávida, a vida do Joselito, do pequeno Cauã, toda esta família adorada, a qual nós amamos, Senhor, e tem tanto nos abençoado. Oramos, Senhor, pelo ministério infantil e também agradecemos pela EPF que tivemos aqui no final de semana e que também foi uma bênção e que abençoa tantas crianças, que o Senhor venha continuar nos capacitando, principalmente aí a nossa irmã Raquel, que está à frente deste projeto, juntamente com toda a equipe, que o Senhor venha abençoar, Senhor, para que elas tenham ainda mais capacidade para cuidar, Senhor, desse ministério que é tão importante para a sua igreja, que é o ministério das nossas crianças. Abençoa também os nossos juvenis, os nossos jovens, o nosso grupo societário de homens, nosso grupo societário de mulheres, no grupo de oração, e assim como todos os ministérios dessa igreja, que o Senhor venha, ó Pai querido, em nome de Jesus, derramar uma unção poderosa sobre a cada ministério, para que nós possamos cumprir o seu propósito através deles aqui na igreja de Itapeva. Oramos pelo nosso irmão Renato e a sua mãe que encontra-se adoentada, que o Senhor venha dar aos irmãos, a toda a família, o suporte necessário para que eles possam estar continuando, Senhor, os cuidados dessa senhora. Abençoa, Deus, a minha família, a todos os meus filhos, Senhor, e a todas as pessoas, ó Pai, que eu amo e que tenho de forma constante colocado diante do seu altar, a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, que o Senhor possa alcançar por meio do Espírito Santo, do seu Espírito Santo de Deus, assim como, ó Pai querido, cada irmão e cada irmã que tem colocado os seus familiares no altar, que o Senhor venha, ó Pai querido, agir na vida deles com transformação de vida, com conversão, Senhor, com elucidações da parte do Espírito Santo de Deus. Oramos, Senhor, por cada projeto apresentado nesta igreja, que o Senhor possa, Senhor, nos dar clareza daquilo que realmente é a tua vontade, afastar aquilo que é a nossa vontade e fazer com que cumpra-se o seu querer,
aqui nesta igreja, aqui nessa cidade e em todas as famílias dessa comunidade, para a honra, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Oramos pela nossa irmã Dada, oramos pelo nosso irmão Baré, oramos, Senhor, pelo nosso irmão Cícero, oramos pela sua esposa e toda a sua família, oramos, Senhor, por todos os casais dessa igreja, pela família do irmão Marquian e a irmã Silvana, que logo estarão, ó Pai, sendo recebidos nessa comunidade. Oramos pela vida da pequena Sofia, que ontem foi recebida por meio do batismo na comunidade de fé, e que ela possa crescer, Senhor, sempre com os seus olhos voltados para os caminhos do Senhor. E que os pais possam ter sempre o Márcio e a Maiara, tenham sempre, Senhor, a clareza de que eles precisam criar a pequena Sofia nos teus caminhos, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. Assim nós oramos em nome de Jesus, por todos os irmãos e irmãs que têm nos ouvido, que têm nos assistido, e tudo isso seja para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, quero, em nome de Jesus, desejar a todos e todas uma excelente semana e que logo nós possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor novamente. Lembrando que amanhã, às 15h30 da tarde, ou melhor, sim, às 15h30 da tarde, nós temos aqui o artesanato com a nossa irmã Ivonete e o grupo de mulheres abençoadas, que logo depois, às 17 horas, estará conosco, orando e abençoando a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e esteja conosco no próximo domingo, em nome de Jesus.
Amém. Eu espero que esta palavra possa ter aquecido o seu coração e que juntos e juntas nós possamos construir uma igreja de Jesus Cristo na terra com muito mais amor, muito mais esperança. Amém? Estou aguardando, como foi dito, está sendo dito nas nossas manhãs, que os irmãos podem estar trazendo para nós dúvidas, né? Pedidos de esclarecimentos, algo que não esteja claro na nossa mente acerca da palavra do Senhor. Traga para cá, vamos aprender juntos, em nome de Jesus. Também envie para cá os seus pedidos de oração e nós estaremos aqui todas as terças-feiras orando, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família por meio da oração. Amém? Queremos também passar alguns avisos, né? Falamos aí no culto domingo do nosso evento para a arrecadação de verbas para a reforma das salas de escola dominical. Então, no primeiro final de semana de setembro, nós estaremos aí promovendo um frango xadrez. Nosso irmão Marcos Barros, juntamente com a sua equipe, estará preparando para nós aí um frango xadrez, né? E os irmãos podem colaborar tanto doando os ingredientes, como também comprando uma marmita, aí será distribuído aos talões, né? Para também nos ajudar nesse processo de reforma, para que nós tenhamos aqui umas salas de excelência, para que possamos estudar a palavra de Deus. No final desse mês também teremos uma santa vigília e eu espero a presença de todos os irmãos e irmãs. Ainda não temos a data, mas muito provavelmente no próximo domingo nós estaremos anunciando no culto a data e horário da nossa vigília. Assim como também pretendo me reunir com os jovens que estão se achegando à nossa igreja num acampa dentro, e eu espero a colaboração de todos e todas para abençoar a vida desses jovens e juvenis que estão aos poucos fazendo parte aí, se achegando no meio da nossa igreja. Nós precisamos ter um olhar para esse público. Assim como também iniciamos no último domingo a nossa sala de catecúmenos, aonde um grupo de irmãos está aprendendo acerca da fé metodista para então ser incorporados no nosso meio. Lembrando que a sala de catecúmenos é um convite para toda a igreja que pretende aí também renovar os seus votos de fé e conhecer um pouco mais da fé metodista. Amém? Graças a Deus. Eu quero continuar orando pela vida da nossa irmã Regina, a qual eu encontrei ontem, disse que já fez os exames e que aguarda os resultados, e nós cremos que em nome de Jesus os exames serão, esperemos que não haja nenhuma surpresa desagradável nesses exames, assim nós cremos, né? Quero agradecer também em nome da nossa irmã Gersina, que hoje pela manhã me dizia que já tirou a sonda e que muito provavelmente não precise fazer nenhuma sessão de radiologia. Os médicos aguardam exames, mas acreditam que a cirurgia que ela fez já tenha tirado todo o tumor, né? Oramos também pela vida do nosso irmão Edson Salvador, sua esposa Maria Elísia, que também pede orações, né?
a nossa irmã Débora, filha da nossa irmã Marli, que está também frequentando a nossa igreja, né? Pede oração para o filho, um bebê que encontra-se aí na fase da dentição e precisando aí, tá chatinho, com febre, né? E a gente sabe que é uma fase realmente que nos deixa apreensivos, né? Por conta do amor que temos aí pelos nossos pequenos. Quero orar também pelo casal, né? Pela Tati, pelo Led, pela filha Helena, que estiveram adoentados no final de semana. Pedir a Deus que esteja com eles e restaurando e restituindo a saúde. Oramos, né? Por todos os casais da nossa igreja, de forma especial, e também por todos os projetos que nós temos apresentado, pelo concílio que teremos no início do mês de agosto e tudo aquilo que o Senhor tem nos presenteado. Amém? Oremos. E os irmãos e irmãs que têm alguma causa também, ainda que não tenham enviado para nós, podem neste momento colocar as suas vidas em oração, assim como as pessoas que julgar necessário que estejam necessitadas e necessitadas de um visitar do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos nesta manhã de terça-feira abençoar, Senhor, a vida dos nossos irmãos e irmãs por meio das orações. Oramos para Deus, em nome de Jesus Cristo, certos de que Ele tem nos ouvido e o tempo todo tem agido ao nosso favor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento visitar a cada irmão, a cada irmã que encontra-se necessitado, seja por meio, ó Pai querido, das suas enfermidades, seja por meio, ó Pai querido, das suas questões psicológicas, intelectuais, ó, pessoas que estão aí, ó Pai querido, necessitadas de uma porta de emprego, pessoas, ó Pai querido, que estão necessitadas de uma direção, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nesta manhã, venha alcançar para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, pela Dona Regina, que espera, aguardando aí resultado de exames. Colocamos também a vida do nosso irmão André, Senhor, que estará também indo fazer exames esta semana ou na próxima, que não me recordo. E toda a sua família, irmã Janete, também o Andrezinho, guarda essa família para a glória do Teu santo nome, restaura e restabelece a saúde do Teu filho, do Teu servo, para a glória de Deus. Oramos pela vida do nosso irmão, Senhor, Edson Salvador, também o seu Edson, cunhado do nosso pastor, que reclama, Senhor, de fortes dores na coluna, que também já tem testemunhado os milagres que o Senhor fez ali, ó Pai, na enfermidade do joelho, mas que ainda encontram-se com muitas dores nas costas. Pedimos que o Senhor alcance para a glória do Teu santo nome. Nossa irmã Zélia, Senhor, que o Senhor venha guardar ela todo o tempo, a sua saúde. Ó Pai querido, ela com o amor que tem pelo seu ministério, que o Senhor dê a ela saúde, Pai, para que ela possa continuar te adorando, te louvando e te engrandecendo para a glória do Teu santo nome, assim como também o nosso pastor Edson, que o Senhor tenha dado saúde e vida longa para a nossa igreja. Oramos, Senhor, por todos os casais, ó Pai, desta igreja, que o Senhor venha guardar os seus casamentos, guardar, ó Pai, as suas relações, as suas casas, não permitindo em momento nenhum que o inimigo, Senhor, venha agir com separação, venha agir com brigas, com discussões, mas que o Senhor esteja por meio do Teu Espírito Santo, blindando, Senhor, essas famílias para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oramos pela vida da nossa irmã Gersina, pela vida da Andréia, a Bruna que encontra-se grávida, a vida do Joselito, do pequeno Cauã, toda essa família adorada, a qual nós amamos, Senhor, e tem tanto nos abençoado. Oramos, Senhor, pelo ministério infantil e
Também agradecemos pela EPF que tivemos aqui no final de semana e que também foi uma bênção e que abençoou a tantas crianças. Que o Senhor venha continuar nos capacitando, principalmente aí a nossa irmã Raquel, que está à frente deste projeto, juntamente com toda a equipe. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, para que elas tenham ainda mais capacidade para cuidar, Senhor, desse ministério que é tão importante para a sua igreja, que é o ministério das nossas crianças. Abençoa também os nossos juvenis, os nossos jovens, o nosso grupo societário de homens, nosso grupo societário de mulheres, no grupo de oração, e assim como todos os ministérios dessa igreja. Que o Senhor venha, ó Pai querido, em nome de Jesus, derramar uma unção poderosa sobre a cada ministério, para que nós possamos cumprir o seu propósito através deles aqui na igreja de Itapeva. Oramos pelo nosso irmão Renato e a sua mãe, que encontra-se adoentada. Que o Senhor venha dar aos irmãos, a toda a família, o suporte necessário para que eles possam estar continuando, Senhor, os cuidados dessa senhora. Abençoa, Deus, a minha família, a todos os meus filhos, Senhor, e a todas as pessoas, ó Pai, que eu amo e que tenho de forma constante colocado diante do seu altar, a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, que o Senhor possa alcançar por meio do Espírito Santo, do seu Espírito Santo de Deus, assim como, ó Pai querido, cada irmão e cada irmã que tem colocado os seus familiares no altar, que o Senhor venha, ó Pai querido, agir na vida deles com transformação de vida, com conversão, Senhor, com elucidações da parte do Espírito Santo de Deus. Oramos, Senhor, por cada projeto apresentado nesta igreja, que o Senhor possa, Senhor, nos dar clareza daquilo que realmente é a tua vontade, afastar aquilo que é a nossa vontade e fazer com que cumpra-se o seu querer aqui nesta igreja, aqui nessa cidade e em todas as famílias dessa comunidade, para a honra, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Oramos pela nossa irmã Dada, oramos pelo nosso irmão Baré, oramos, Senhor, pelo nosso irmão Cícero, oramos pela sua esposa e toda a sua família, oramos, Senhor, por todos os casais dessa igreja, pela família do irmão Marquian e a irmã Silvana, que logo estarão, ó Pai, sendo recebidos nessa comunidade. Oramos pela vida da pequena Sofia, que ontem foi recebida por meio do batismo na comunidade de fé, e que ela possa crescer, Senhor, sempre com os seus olhos voltados para os caminhos do Senhor. E que os pais possam ter sempre o Márcio e a Maiara, tenham sempre, Senhor, a clareza de que eles precisam criar a pequena Sofia nos teus caminhos, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. Assim nós oramos em nome de Jesus, por todos os irmãos e irmãs que têm nos ouvido, que têm nos assistido, e tudo isso seja para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, quero, em nome de Jesus, desejar a todos e todas uma excelente semana e que logo nós possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor novamente. Lembrando que amanhã, às 15h30 da tarde, ou melhor, sim, às 15h30 da tarde, nós temos aqui o artesanato com a nossa irmã Ivonete e o grupo de mulheres abençoadas, que logo depois, às 17 horas, estará conosco, orando e abençoando a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e esteja conosco no próximo domingo, em nome de Jesus.